Lição 1. A primeira carta de João. Caro professor, é um prazer enorme poder encontrar-me outra vez com o irmão por intermédio deste DVD, com o propósito de dar-lhe uma colaboração no seu plano de aulas neste trimestre. Louvo a Deus pela iniciativa da CPAD de criar um instrumento tão valioso para cada professor, pois ele não somente contribui para enriquecer os seus conhecimentos, como também para preencher um tempo tão precioso, porque seus alunos vêm se preparando durante toda uma semana para que o seu professor ocupe todo o tempo que lhe é oferecido. Como se trata da primeira carta de João, não poderia ser diferente começarmos tratando do autor, seu estilo, sua linguagem, circunstâncias e dos propósitos da carta. Esta é uma obra que provavelmente tenha sido escrita na última parte do primeiro século, por volta dos anos 85. Os melhores historiadores informam que João, já em idade avançada, estava em plena atividade ministerial em Éfeso, na região da Ásia Menor, quando escreveu esta carta. Ao escrever, João apresenta um estilo singular. Se comparado ao estilo de Paulo, vemos que este tem uma sequência de temas tentando conduzir o leitor ao entendimento correto por meio de uma apresentação explicativa e demonstrativa. Por isso é relativamente fácil gravar a estrutura. João, por sua vez, possui algumas grandes verdades fundamentais, as quais retorna algumas vezes, e por esta razão alguns leitores têm dificuldade de fazer subdivisão em sua carta. Mas isso não rouba o valor teológico e doutrinário do seu bojo epistolar. Enquanto Paulo se esforça o tempo todo para fundamentar suas declarações e torná-las compreensíveis aos seus leitores, João confronta seus leitores com verdades bem decisivas em sentenças breves e radicais, isto é, preto no branco, sem qualquer justificativa ou explicação. O leitor é conduzido a ler, considerar e aceitar as irrefutáveis palavras, fruto de uma autêntica revelação divina. Quem lê as cartas de João tem que estar sequioso por viver uma vida no centro da vontade de Deus de forma muito simples. É isso que se encontra nelas. Por outro lado, meu amado professor, o autor foi enriquecido com o amor de Deus de uma forma tão distinta que foi e continua sendo considerado o apóstolo do amor. Isto porque, de todos, ele é o único que aborda o tema com profundidade e perícia, mesmo nos momentos de colocar verdades incontestáveis, contundentes, que fazem o leitor estremecer, como, por exemplo, quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso está escrito lá na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 12. Quem lê as cartas de João tem que estar sequioso por viver uma vida no centro da vontade de Deus de forma muito simples. É isto que se encontra nelas. O apóstolo estava sentindo a responsabilidade de defender a igreja dos ataques de homens que, se desviando da verdade, 2,19, comparado com 2 João 2,9, estavam tentando persuadi-la a se desviar do foco central do Evangelho, que é a fé no nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em 5,13, encontramos a verdade considerada de ênfase epistolar, onde ele diz que os que creem no Filho de Deus têm a certeza da vida eterna. No versículo 20, ele afirma que o Filho de Deus veio e deu entendimento aos seus seguidores para que conhecêssemos o que é verdadeiro e que estejamos em seu Filho Jesus Cristo. Estes passaram a profetizar falsamente na tentativa de convencer os remanescentes. João afirma que estes aliciadores, independentemente do que ensinavam, mesmo saindo da igreja, nunca pertenceram à verdadeira comunhão dos santos irmãos. Caro professor, estamos diante de um momento precioso
para que o irmão possa valorizar, porque é de suma importância para a sua aula. Esta carta tem realces de fundamental importância teológica, que não pode ficar fora da planilha dos comentários deste trimestre. Ei-los. Primeiro, quanto à humanidade de Jesus, ele fala que viu, ouviu e tocou. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Se João não nos desse tantos detalhes, estaríamos convivendo com uma cristologia inadequada, sem base e sem teto. Capítulo 2, versículos 18, 22, capítulo 4, versículos 3 e 2 João 2 e 7. Segundo, no que tange à impecabilidade de Jesus, ele afirma que Jesus Cristo é o justo. Capítulo 2, versículo 1, que deve ser comparado com João, capítulo 10, versículo 30 e 17 e 22. É o que no primeiro a ser comparado, ele disse que é um com o Pai. No seguinte, ele fala da glória dada aos discípulos para que fôssemos um com Jesus. Está percebendo? Assim como ele é um com o Pai. João afirma em 3 e 5 que ele se manifestou sem pecado para tirar os nossos pecados. Então preste atenção, procure dedicar um tempo a esses contrastes, porque isso vai fazer com que o seu aluno se torne interessado na pesquisa da palavra de Deus. Terceiro, como filho de Deus, Jesus mesmo disse, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Nesta carta, João aborda este ponto 22 vezes. Capítulo 2, versículo 22, 23, 3 e 23, 4, 15, 5, 10, 12, 13. São apenas algumas dessas muitas citações. Quarto, quanto ao amor, ele satura a sua carta por saber que, primeiro, Deus, na sua essência, é amor. Capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículos 8, 9, 16, 5 a 3, entre outros. Segundo, ele permeia a sua carta conscientizando-nos a amarmos a Deus e uns aos outros como princípio de cristianismo. Meu querido irmão, caro professor, administre essa preciosa oportunidade para conscientizar seus alunos de que onde não há amor uns pelos outros, não há cristianismo, há tão somente uma falácia. Hoje nós vivemos num mundo de desamor e se nós não vigiarmos, mergulharemos neste sistema. Tome consciência da necessidade de gerenciar o seu tempo para saturar os corações dos seus ouvintes. Um dos principais motivos desta carta foi o seu zelo pela igreja, face à ousadia dos falsos mestres, introduzindo inverdades acerca da divindade de Jesus com o gnosticismo. Lição que veremos igualmente. Capítulo 4, versículos de 1 a 6. Não perca a oportunidade, caro professor, de já ir despertando o interesse do seu aluno para este ponto, afirmando que Jesus veio a este mundo como homem e como Deus, e como tal, viveu, morreu e ressuscitou. E sendo transformado, voltou para o céu como Deus. Finalizando, desejo pedir-lhe que não se contente com esta contribuição, mas que pesquise o quanto puder e ore para que seus alunos tenham garantida uma excelente aula, uma aula de perfeição. Lição 2. Jesus, o Filho eterno de Deus. Caro professor, caro irmão, meu desejo é que o irmão tenha tido uma excelente experiência no início desta série de lições e que os seus alunos tenham sido de fato despertados para voltarem no próximo domingo para a segunda lição, que tem um conteúdo igualmente importante.
O fundamento doutrinário de toda verdadeira comunhão é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É impossível haver verdadeira comunhão com os que têm perspectivas distorcidas acerca dele. Os primeiros versículos desta carta enfatizam sua eternidade e sua encarnação. O mesmo que existiu desde toda a eternidade com Deus, Jesus Cristo, é claro, veio a este mundo como verdadeiro homem. A realidade de sua encarnação está autenticada pelo fato de os apóstolos o terem ouvido, visto e tocado nele, coisa que já vimos na lição passada. Não se trata de uma ilusão, mas uma pessoa real, com todas as características de um ser humano. O irmão pode mostrar a seus alunos que o versículo 2 confirma que aquele que estava com o Pai é a quem João denomina de vida eterna, o que se fez carne, habitou entre nós e foi visto por todos os apóstolos. De maneira que, para que creamos nesta verdade doutrinária, não necessitamos de filosofia nem mesmo da teologia. O incontestável testemunho dos nossos irmãos apóstolos é suficiente para que estejamos seguros disto. Mostre também a seus alunos que os apóstolos não mantiveram esta maravilhosa experiência sigilosamente consigo. É interessante que o irmão observe e diga isso para aqueles potenciais ensinadores e pregadores, que os valores teológicos, bíblicos e até acessórios não nos foram dados para que os retenhamos. Nós estamos contribuindo para a formação desses novos obreiros e que precisam ser educados, ensinados e motivados a não reterem seus conhecimentos, porque Deus nos dá conhecimentos para serem divulgados como contribuição para o engrandecimento intelectual do reino de Deus. Observe o que João disse, que todos os que recebem o testemunho têm comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Além disso, realce na sala de aula que as multidões focam o que Jesus faz, isto é, os seus milagres, como por exemplo, o que ocorreu na entrada da cidade de Naim. Lá, Jesus ressuscitou um jovem, filho de uma viúva, quando estava sendo seguido de uma grande multidão. Depois que o jovem se levantou e voltou com sua mãe para casa, essa notícia a respeito do que Jesus fez divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. É o que Lucas registra no capítulo 7, versículos de 11 a 17. Mas os íntimos, os maduros, testemunham sobre o que ele é. Confirme em Mateus capítulo 16, versículo 16. Esse é o momento próprio, caro professor, para o irmão enfocar e até mesmo fazer com que os seus alunos se esqueçam que estão na escola dominical estudando sobre João, para que eles percebam o quanto estamos sendo tentados a corrermos atrás de pessoas que querem pregar um evangelho embasado no que Jesus faz e pode dar para as pessoas. Seus alunos fazem parte de uma igreja que prega um evangelho genuíno e que está disposta a investir conhecimentos teológicos necessários para que eles aceitem as circunstâncias, contanto que considerem e amem o Jesus que é, na sua essência, independentemente do que ele fará ou não por nós. A Igreja do Senhor sofreu por 150 anos o ataque direto dos gnósticos que, em tese, pregavam que Jesus seria mais um dos salvadores, uma vez que tinha algo divino em seu ser, embora ele fosse um dos mais destacados. Mas, pelo fato de haver nascido neste mundo de corrupção,
Seria impossível ser um Deus pleno e, portanto, eterno. Foi com base neste fato que o autor lançou uma flecha mortal nos falsos mestres, aqui chamados de gnósticos, ao mesmo tempo que esteve oferecendo um ensino de excelente qualidade teológica àqueles irmãos que se encontravam sendo bombardeados. Ele explora toda a sua convicção e competência para expressar-se sobre a vida plena e atemporal do Filho de Deus, isto é, ele se refere à vida de Cristo na eternidade, aquém da criação dos mundos, do homem na terra, e de todas as coisas neles existentes, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 3. Na gênese do cosmos, isto é, no princípio da criação, lá estava Jesus. Foi o que disse o escritor aos Hebreus, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ele é o Verbo. João ratifica esta afirmação quando disse, no princípio era o Verbo, entendeu? E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele acrescenta que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículos 1 e 3. Por fim, aborde o destaque de sua carta, o amor que devemos a Deus e aos nossos irmãos. Não perca a oportunidade de, sempre que o irmão tiver oportunidade, nessas 12 lições seguintes, de abordar a necessidade de amarmos uns aos outros, administre, porque hoje nós estamos caminhando por um mundo aético ou antiético, de maneira que se nós não estivermos embasados e exercitando a palavra de Deus nas nossas vidas, nós corremos sérios riscos de sermos crentes monstruosos, egoístas e sujeitos até a odiarmos, porque o que se constitui antítese para o ódio é este amor que João nos recomenda. Meu desejo é que o irmão seja muito feliz em sua lição no próximo domingo. E quero administrar essa oportunidade para que o irmão não somente adquira os livros que estão no rodapé da bibliografia na Revista do Mestre, mas, se desejar, recomende também para os alunos interessados em crescer no conhecimento através da literatura. Uma boa aula para o irmão e que Deus lhe abençoe. Lição 3. Jesus, a luz do crente. A minha expectativa é que o irmão esteja tão disposto hoje quanto esteve nas 2 lições anteriores. Hoje veremos um pouco mais do que a lição traz sobre Jesus como a luz dos crentes, admitindo que esta minha construção signifique uma contribuição para seu plano de aula. Deus é luz. Em seu estilo, João descreve de maneira simples, mas muito precisa e clara. Ele diz que Deus é Espírito, João 4,24. Depois diz que Deus é amor, 1 João 4,16. Aqui ele consegue exprimir a essência do caráter de Deus quando diz que Deus é luz. Versículo 5. Deus não é uma luz em meio a outras luzes. Ele não é um refletor de luz. A luz é a característica que melhor exprime o caráter de Deus. Das afirmações acerca do ser essencial de Deus, nenhuma é mais compreensiva do que Deus é luz. A luz que ele é não pode ser comparada à luz que ele criou, conforme Gênesis 1 e 3. Essa expressão sobre Deus nas Santas Escrituras é primeiro empregada para a verdade de que Deus pode ser vista em Jesus, que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Ele disse também: eu sou a luz do mundo. João 8,12. Trata-se da verdade absoluta e única, que ele faz o homem vir a Deus, assim como a luz faz o homem seguir. Percebeu? 6,23. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105.
E a muito firme palavra, palavra dos profetas, é uma luz que alumia em lugar escuro. É o que o irmão pode fazer, o seu aluno entender no Salmo 119, versículo 130, e em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segundo, a palavra luz é empregada para identificar a pureza de Jesus, isto é, a sua impecabilidade. Lembra seus alunos que Jesus em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Você entendeu? Administre isso para focalizar Jesus como um homem sem mancha, sem pecado. João se apresenta como um mensageiro consciente da missão de fazer a igreja conhecedora de quem é nosso Senhor Jesus Cristo como luz, com o propósito de manifestar a pureza e a beleza do seu caráter, oportunizando o conhecimento do que é a comunhão do homem com Deus. Ele enfatiza também em sua carta o dever de tornar a igreja de que não há nenhuma possibilidade de ruído nas informações contidas em sua carta. Como vimos, ao falar de Jesus, ele diz que o ouviu e tocou nele com vistas no fortalecimento da comunhão dos santos com Deus. 1 João 1, 4, 5. Observe que isso não deve cansar o seu aluno, porque isso é fundamental. Seu conteúdo é um manual perfeito para que o homem adquira e mantenha essa comunhão com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Em sua inspiração, ele identifica Cristo Jesus na perspectiva de sua natureza divina, apresentando-o como luz que é a magnitude da excelência do seu moral. Você pode constatar em João 8,35. Deus disse que faria de Jesus luz e salvação para os gentios até as extremidades da terra, em Isaías 42,6 e 49,6. Frases aplicadas por Simeão quando apresentou Jesus no templo, conforme escreveu Lucas no capítulo 2, 30 e 32, e Paulo com Barnabé no exercício de seus ministérios, em Atos 13, 46 a 48. Só em Jesus vemos a luz eterna de Deus. Do momento do seu nascimento até a sua ressurreição, a vida de Jesus foi cheia da luz de Deus. Ele era completa e absolutamente transparente como a luz de Deus. Quem viu a Jesus, viu ao Pai. João 14, 9. 2. Entendendo as trevas. As trevas representam o estado no qual o mundo e o homem sem Deus se encontram. Elas se caracterizam pelas ações pecaminosas do homem, resultantes da desobediência de Adão, conforme está registrado em Gênesis 3 e 6. Trata-se de um estado de degradação espiritual e moral em que o mundo e o homem sem Deus se encontram. Elas se caracterizam pelo estado e pelas ações pecaminosas do homem, resultantes da transgressão de Adão para com Deus. Nas Santas Escrituras, tanto as palavras hebraicas como as gregas, envolvidas, se entendem por trevas, obscuridade, nuvens negras. De fato, esse é o estado espiritual que o diabo criou para aqueles que decidiram viver sob sua ditadura. Trata-se do mundo como sistema, algo que veremos numa próxima lição. Foi na plenitude dessas trevas que Deus enviou seu Filho, João 3,16. O Senhor, que é luz, não estabelece comunhão com o homem que vive nesse estado pecaminoso. O caos gerado no Éden deu origem a essa medida punitiva da parte de Deus. Uma vez que Deus é luz, está e permanecerá separado das trevas. O Senhor, em sua divina natureza, repudia toda e qualquer atitude que fere princípios estabelecidos nas Santas Escrituras. Quando a Bíblia se refere às trevas, não está tratando de um acontecimento esporádico, tal como é um eclipse solar, quando a lua interrompe a luz que emana do sol para a terra. Não se refere a uma noite na qual nuvens negras impedem o vislumbre da lua e das estrelas.
Trata-se de uma estrutura complexa, composta por anjos malignos e seres humanos a serviço do mal, regida pelo diabo, da qual ele é o príncipe. Os senhores podem ver com tanto o senhor professor como os alunos em João 14:30, 16:11, Efésios 6:12 e 1:6. Escravizando os filhos da desobediência, conforme Paulo disse em Efésios 2:2. Os homens não regenerados também são chamados de trevas. Ele fala disso, Paulo, no capítulo 5, versículo 8, bem como os espíritos malignos, no capítulo 6, versículos 11 e 12. O lugar do cosmos onde estes habitam também é chamado de trevas. Mateus 4:16 e Romanos 2:19. E se quiser tecer mais comentários e buscar um pouco mais, está aí uma proposta em Efésios 5:8, versículo 13 também, Mateus 5:14-16 e 6:22. 3. Vivendo como luz. Andar na luz, 1 João 1:7, significa viver uma vida de separação permanente das ações pecaminosas. É a dinâmica da santificação. Lembre aos seus alunos a convocação divina para nos santificarmos e sermos santos, lá em Levíticos 27, e Pedro decodifica isto nos dias da igreja. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, está lembrado? Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:15 e 6. Esse modo de vida tem início quando o homem aceita Cristo e sua palavra e rejeita consciente e espontaneamente toda a prática que fere os mandamentos do Senhor. Após essa decisão posta em prática, o homem se torna luz. A luz está intimamente ligada à vida. Como Cristo é a luz eterna, quem recebe a sua luz passa a experimentar a vida eterna. Paulo qualifica os irmãos efésios como luz no Senhor, contrastando com o seu estado antes da conversão. Ele chama de trevas. Efésios 5:8. Como está escrito na lição, por sua vez, João qualifica os filhos de Deus como filhos da luz, pelo fato sublime de termos recebido o privilégio de nos tornarmos participantes da sua natureza divina, da imagem moral de Cristo. Comparando com João 8:35 e 36. Uma vez que por meio de Cristo Jesus nós somos filhos de Deus, a nossa bondade, pureza e retidão deve refletir o caráter de Deus. Sede vós perfeitos, assim como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Foi Jesus que disse isso, registrado por Mateus no capítulo 5, versículo 48. Mas compare também com 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, onde Paulo diz, quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos e sede perfeitos. O meu desejo é que o irmão seja muito feliz à medida que abordar estes pontos tão fundamentais para a nossa vida como ensinadores, mas também para a vida dos nossos alunos na condição de ouvintes e membros do corpo de Cristo. Até a próxima. Jesus, o Redentor e Perdoador. Prezado professor, esta lição que versa sobre Jesus nos redimir e perdoar não é um estímulo à desculpa de que é possível pecarmos, mas uma advertência a evitar o ato transgressor. Jesus aponta para a necessidade inadiável de evitarmos o pecado sem sermos demasiadamente severos, pois isso cria barreiras à restauração no caso de um eventual fracasso. Ser indulgentemente generosos conosco mesmos é, por outro lado, uma postura inadmissível, pois banaliza o perdão, tornando-o meramente um casuísmo para a prática desenfreada e irresponsável dos nossos desejos, alimentados pela concupiscência e a carnalidade. Nós não podemos nos dar o luxo
de admitirmos a possibilidade de sermos especiais diante de Deus, esperando que Ele seja misericordiosamente pessoal conosco, de maneira que tenhamos um abono ou que tenhamos uma atenção especial, um amor especial, além do que Ele tem já considerado singularmente especial. Cabe a todos nós sermos responsáveis, maduros, sérios, coerentes, e principalmente na condição de mestres, de ensinadores, de referenciais para aqueles que vêm após os nossos passos, sermos cautelosos, cuidadosos, sérios, equilibrados, no afã de estarmos tranquilos, sabendo que os nossos sucessores terão em nós um modelo seguro para que possam chegar no ápice da sua fidelidade e da sua maturidade. O apóstolo do amor inicia o capítulo 2 de maneira negativa. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. O caro professor, meu querido irmão, precisa trabalhar bem esta questão a fim de prevenir seus alunos quanto aos efeitos deletérios do pecado, pois além do rompimento na relação com o Senhor, porque ninguém sai de uma situação dessa ileso, até porque a palavra de Deus já nos diz que quem semeia, colhe, quem semeia vento, colhe tempestade. Precisamos estar atentos porque há sempre sequelas e consequências que seguem-se ao ato da transgressão, propiciando problemas que, não raras vezes, arrastam-se por toda a nossa existência terrena. Vide, por exemplo, o caso do paralítico do tanque de Betesda, narrado pelo próprio João em seu Evangelho, capítulo 5, versículos 1 a 15. O irmão prestou atenção? Eu vou tomar a liberdade de ler este versículo. Versículos 14 e 15. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Querido professor, que oportunidade preciosa para o Espírito do Senhor lhe usar no próximo domingo, fazendo seus alunos entender que não se brinca nem com Deus, nem com o pecado. O Senhor está disposto a libertar o homem de todas as suas mazelas, de todos os seus impedimentos físicos, emocionais, sociais e principalmente espirituais. Porque o Senhor trabalha em todos os níveis do ser humano para libertá-lo totalmente. Agora, se este homem não valoriza os milagres que Deus opera em qualquer um dos seus níveis ou em todos, ele está sujeito não somente a voltar a um estado que ele jamais pensava voltar, mas ele pode, voltando, piorar, aprofundar-se mais e, lamentavelmente, pode não ter uma próxima oportunidade. Conscientize seus alunos que, conquanto o Senhor seja amor, Ele não é um brinquedo, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus Supremo, o Criador dos céus, da terra, do mar e de nós, homens, hoje seus filhos. E nós, como filhos de Deus, temos obrigação de sermos sensatos, coerentes, maduros e responsáveis. E diga para eles que, olha, não venham depois me dizer, eu não sabia disto, porque escola dominical é para se saber dessas coisas. Foi o próprio Jesus que disse, errais
por não conhecer as Escrituras. Mas o apóstolo não para na possibilidade ideal, que é não pecar. Ele avança seu argumento, inspirado pelo Espírito Santo, e apresenta, ainda no versículo 1 do capítulo 2, o caminho para aqueles que sucumbem diante da tentação, e diz: e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse recurso expiatório é para aqueles que, mesmo depois de serem alertados contra o perigo do pecado, lembre-se que este é o propósito da epístola, acabaram caindo no engano do maligno. É relevante o fato de João chamar Jesus Cristo de o justo, pois demonstra que somente alguém com esta qualificação pode chegar diante de Deus para defender a causa de um culpado.